Olá pessoal, estamos aqui para esse momento final também dessa série sobre relacionamentos, né? E às vezes nós temos um tipo de relacionamento que nós temos que carregar a pessoa que nós estamos desenvolvendo aquela amizade ou mesmo às vezes é familiar, uma situação familiar ou uma situação entre irmãos mesmo, que são companheiros ali de batalha, e alguém entra em um tipo de cativeiro e precisa. A palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 fala a respeito disso, né? Então, nós temos uma oportunidade clara aí de, como filhos de Deus, mas também intercessores. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos ser intercessores, não é? De entrar na brecha, de nos posicionar uns pelos outros. Paulo fazia isso pelos da sua equipe, ele fazia isso com Timóteo, com Tito, e todos esses líderes que passaram ao seu redor, ele cultivava uma atenção especial para orar por eles, e também as igrejas, para que aquelas igrejas fossem levadas na direção correta dos fundamentos realmente do plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Então, às vezes, nós estamos em vínculos como esse e vem guerras, não é? No relacionamento ou com o nosso irmão, companheiro ou familiar, e aí se estabelece um cativeiro. Como é esse cativeiro? Sabe, o cativeiro, às vezes, é exatamente em função, ele se estabelece porque alguém deu algum lugar, permitiu que o pecado, permitiu que o mal, permitiu que as trevas tivessem vantagem sobre ele. E ali nós temos que batalhar para que ele possa aplicar os princípios de Deus, os princípios que vão trazer realmente libertação, né? Os princípios que vão trazer purificação, não é? E aí você tem que orar por ele, para que o sangue de Jesus esteja agindo na relação dele com o Senhor, né? Naqueles relacionamentos que ele está tendo, que está apontando o cativeiro. Então o cativeiro se estabelece e começa a haver sofrimento, angústia, começa a haver escravidão ao pecado, escravidão a uma determinada atitude, e aí você está identificando aquilo, fala, mas a pessoa não consegue reagir. Então, é preciso que você use as armas da luz para batalhar, porque são diversos os tipos de cativeiro que se apresentam. Às vezes vem a miséria como um cativeiro, a perca do emprego, então a fome, vem a falta de vestuário, houve uma decisão errada, ele precisa se arrepender, ele precisa deixar, ou simplesmente houve uma ação de pressão do inferno para que ele revele fé correta no meio de uma prova. E aí ele precisa do companheiro, ele precisa do seu relacionamento, ele precisa de alguém como intercessor. Então, quero encorajá-lo a ser um intercessor. Jesus foi o intercessor de Pedro. Jesus foi o intercessor dos discípulos. Ele se colocou na brecha pela vida deles, porque eles estavam ali diante de cativeiros que eles iriam passar, e o Senhor estava intercedendo por eles. Naqueles momentos finais ali, que você vai encontrar nos 4 evangelhos, quando Pedro chegou até a dizer, não, se tiver que morrer por ti, contigo eu vou morrer. E na hora o Senhor falou para ele, olha, eu intercedi por ti e você vai ter uma experiência aí, que foi a experiência da traição, quando o galo cantou. Então, nossos relacionamentos, às vezes, entram em cativeiros e nós não podemos simplesmente deixá-los lá, mas podemos interceder para quebra de cativeiro, quebrar o cativeiro, não é? Há cativeiros, às vezes, que vêm para se estabelecer, para roubar a paz. E aí fica ali um tormento de acusação, um tormento de suspeita, um tormento de condenação, um tormento de dívida que não consegue resolver nunca.
E aí você olha para a pessoa, é angústia, é aflição. Ele não consegue viver a graça de Deus. Às vezes nós passamos por isso, nossos relacionamentos vão passar por isso. Alguns vão esfriar até, eles vão ficar irreconhecíveis diante da postura de fé que tinham, da caminhada de maturidade que tinham, mas aí veio o cativeiro e aí acontece o sofrimento extremo, como diz o Salmo 79:11, diz assim: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão condenados à morte. Então, ele fala desse gemido dos presos. Gente, tem muitas pessoas, às vezes, do nosso relacionamento, passando esse gemido, sozinho. E nós, às vezes, estamos tão aplicados com a nossa própria vida, envolvidos com nossas situações, que não percebemos. E eles estão lá no seu secreto, gemendo diante de Deus, na sua cama à noite, gemendo. Esse gemido é um tipo de oração que Deus ouve. Mas se nós temos uns relacionamentos que estão próximos de nós, vamos ficar atentos para ser esses companheiros de jugo, para ser esses intercessores que assumem a brecha e que vão lá usando a palavra, quebrando toda a escravidão, usando as armas da luz, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O livro de Coríntios fala a respeito disso. Importante demais que você use as armas de Deus. Use essas ferramentas que o Senhor já tem determinado para serem aplicadas e, às vezes, nesses relacionamentos que o Senhor te deu. Porque, às vezes, Deus nos coloca com umas pessoas exatamente porque elas vão passar pelo vale, elas não vão conseguir atravessar sem a ajuda de relacionamentos, amigos, irmãos e familiares com os quais a gente vai se identificar com eles e vamos ter ali aquela força de unidade para batalhar. Então, eu quero recomendar a você para discernir os cativeiros dos seus relacionamentos, dos seus amigos e entrar na brecha por eles. E se você mesmo está, peça ajuda dos seus amigos, né, para que o ajudem nessa batalha, orando. Não fique sozinho. Não é? Relacionamentos são importantes, alguns são maduros e podem carregar você, podem levar você para atravessar aquele momento. A gente, às vezes, falha nos nossos relacionamentos. Nós somos infiéis, às vezes. Nós passamos um tempo, tudo bem, mas depois, simplesmente, nós quebramos o relacionamento, vamos embora, deixamos. Mas se humilhe, vá, restaure, vamos fazer isso. Existem propósitos que estão escondidos, às vezes, dentro do relacionamento. Então, quando você passa por uma situação onde o seu amigo, seu irmão, na fé, companheiro de ministério, passa por um vale, enfrenta um cativeiro, aquilo é um treinamento para vocês dois. Às vezes, algumas coisas vão acontecer depois e aquele é o treinamento de preparação para vocês dois receberem unção, armas, discernimento, unidade para a próxima etapa. Olha a sabedoria de Deus. Então, a gente às vezes só quer a coisa boa, né? A gente pede que Deus nos ajude a não passar dificuldade, a gente fica pedindo isso. Mas, gente, nós não crescemos sem lutas, aflições. O Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele, aquele que habitou entre nós, né? Ele fala das aflições que a gente vai passar, né? E algumas dessas aflições são com companheiros, são com irmãos e irmãs, marido e mulher, ali um relacionamento que o Senhor estabeleceu e nós vamos lutar contra o cativeiro, se é um cativeiro de cova, né? Jeremias passou pelas covas. Lá em Jeremias, no capítulo 38, verso 6, fala que ele esteve preso, esteve na lama. O Salmo 40 fala que os seus pés estavam na lama, e ao invés de estarem na rocha, mas o Senhor, lá no Salmo, fala que arrancou da lama e colocou na rocha. A lama da imundície, a lama da perversão. Hoje, todo tipo de perversão, muitas pessoas estão na lama, relacionamentos às vezes ligados a gente
mas entraram em cativeiro. Então vamos lutar, né? Se alguém está na lama, que o Senhor resgate, proclamamos o resgate da lama para os pés firmes na rocha. Se alguém está na cova, nós chamamos como o próprio Jesus chamou Lázaro da cova. Ele já dormia e o Senhor o tirou daquela sepultura, né? Muitas vezes o Espírito do Senhor revela que alguém ligado a gente, há uma cova aberta para aquela pessoa. O que é isso? Na linguagem profética é um plano de morte. O Senhor dá a revelação, aí você vai, ora, comunica-se com outros, oram, quebrando o plano do mal. Porque o Senhor revela, o Senhor mostra as coisas antes aos seus servos, os profetas. Então, nós devemos estar atentos e vigilantes para ajudar nossos relacionamentos e trabalhar para que cativeiros sejam cancelados, anulados e haja um tempo de restauração plena na vida de cada pessoa. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por essa série que falou de relacionamentos. Eu quero deixar aqui essa palavra para você, que é a palavra de: o cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, e o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Isso está na Escritura. Você pode ler depois Isaías 49, os últimos versos do capítulo 49, e também Isaías 51, verso 13 e 14. Isaías 51, 13 e 14. É o tempo de proclamar libertação para os cativos. Aqueles todos que estão em cativeiro se arrependam dos seus erros e se reconciliem com o Senhor. E nós vamos profetizar também sua liberdade, e os cativos experimentem a liberdade que Cristo preparou para eles. Deus abençoe seus relacionamentos. Deus abençoe e faça crescer você nos seus relacionamentos, todos nós, para que possamos refletir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, nos vemos na próxima série. Tchau, tchau.